Este é o podcast do curso Agente Popular em Planos de Bairro. Fizemos uma série especial com episódios de conteúdos curtos, dinâmicos, diretos e bem produzidos, em respeito ao seu tempo, ao seu cotidiano. Não perca! Esteja conosco neste trabalho inovador. Vem pra cá! Olá, bem-vindos. O material que a gente tem em mãos é, algo bem diferente. E a ideia central que a gente vai explorar é muito forte. O bairro é o coração da cidade. A nossa missão aqui vai ser mergulhar nisso para entender por que o bairro é visto como a unidade mais potente de transformação, o que raio significa esse conceito de planejamento insurgente. E é um tema com um peso enorme, sabe? Porque tira o planejamento urbano daquela torre de marfim acadêmica. Não é uma discussão teórica para arquitetos, é um guia prático. Quase um manual de instruções para uma transferência real de poder. Tira as decisões dos gabinetes distantes com ar-condicionado e coloca de fato nas mãos de quem pisa o chão daquele lugar todos os dias. É uma inversão de lógica. Pode parecer pequena, mas as consequências são gigantescas. Vamos começar com a pergunta: o que é um bairro? Parece uma pergunta simples, mas é complexa. Não é dizer que bairro é aquela linha num mapa, uma resposta totalmente inadequada. Bairro é um espaço político, social e afetivo. E para dar força a essa ideia, usaremos aqui uma analogia médica bastante interessante, minimamente muito forte. Vamos lá. Se o bairro está doente, sem saneamento, sem lazer, sem segurança, não há dúvidas. A cidade inteira sofrerá os efeitos colaterais. Pois é. E essa metáfora da doença é mais do que uma figura de estilo. É o diagnóstico central de tudo. Ela ataca de frente a ideia de que um bairro com problemas é um problema isolado, um problema deles, da periferia. A verdade é que a saúde de uma cidade é a soma da saúde de todas as suas partes. Não dá para ter um organismo saudável com órgãos em falência. Então, a condição das áreas mais negligenciadas não é um sintoma secundário, é um indicador vital da saúde urbana como um todo. Mostra que a desigualdade não é um acidente, sabe? Ela está entranhada na estrutura da cidade. E isso nos leva direto para a grande questão: como é que se cura o bairro? É aqui que o material apresenta uma batalha de ideias. De um lado, o modelo tradicional, quase caricata, os técnicos, nos seus escritórios climatizados, a desenhar o futuro de lugares onde nunca puseram os pés. O modelo que, convenhamos, produziu e continua a produzir desigualdades e outros efeitos urbanos. Exatamente. E a alternativa tem um nome que chama atenção: planejamento insurgente. E o lema que o acompanha resume tudo de forma brilhante: do calo no pé ao plano no papel. E essa nomenclatura é genial. Comparada ao calo no pé, aqui estabelecendo uma relação com o corpo humano, o calo no pé nos transporta para uma solução rápida e radical do problema precedida de autoconhecimento. Na prática do plano de bairro, seria a mãe que sabe exatamente qual é a esquina escura e perigosa no caminho da escola. É o idoso que sabe qual calçada está desalinhada porque tropeça nela todo o dia. É o jovem que sabe onde falta um campo de futebol ou espaço de lazer. O planejamento insurgente, então, é um método para transformar essa dor, aquela do calo, essa necessidade sentida na pele de resolução do problema, traduzida num documento técnico, num plano este que o poder público não pode simplesmente ignorar. Entretanto, a crítica ao planejamento de cima para baixo não é exatamente nova. A gente já ouviu muito falar em participação popular. O que é que torna este conceito realmente insurgente? O que o diferencia de outras tentativas que muitas vezes acabam por ser só para inglês ver? Essa é a pergunta-chave. A insurgência aqui está na subversão da hierarquia do conhecimento. Em muitas dessas iniciativas de participação, a comunidade é chamada para validar ou, dar opiniões sobre um plano que já está meio cozinhado pelos técnicos, né? Conhecimento local vira um acessório. Aqui, a experiência vivida é a fonte primária de dados. O calo no pé não é uma reclamação, é um dado. A memória de uma praça que já foi animada não é nostalgia, é um dado sobre a vocação daquele espaço. A insurgência está em legitimar esse saber e colocá-lo no centro do processo, não como um complemento, mas como a fundação. E o plano que nasce daí não é uma lista de desejos, é uma ferramenta técnica de reivindicação pelo direito à cidade. E para que isso não soe a uma utopia, mergulha num caso prático muito detalhado, o do bairro Jardim Aurine 4, em Palmas, no Tocantins. O ponto de partida foi um método escuta ativa. E o mais interessante, não foram os técnicos a chegar com o questionamento
questionário. Foram os próprios moradores, em encontros, que definiram as prioridades. E o que veio à tona com mais força foi um sentimento de invisibilidade e o abandono dos espaços públicos. Que é a primeira e mais crucial inversão de poder. A agenda não é imposta, ela emerge. O especialista ali não é quem tem o diploma, mas quem vive o problema. Depois da escuta, veio a segunda ferramenta que me pareceu fascinante. O mapeamento afetivo colocou um mapa gigante do bairro à disposição e pediram para os moradores marcarem com post-its e canetas. Coisas que não estão nos mapas oficiais como pontos de memórias felizes, tipo um antigo campo de futebol, onde a comunidade se encontrava, mas também os pontos de indignação e insegurança. Adoro a ideia, mas consigo imaginar a cena. Um burocrata na prefeitura olhando para um mapa cheio de post-its coloridos e pensando, tá, mas isso são apenas sentimentos, não são dados. O que é que eu faço com isto? Como é que se faz a ponte entre essa informação tão humana e um documento que o poder público é obrigado a levar a sério? Essa é a beleza do método. O mapeamento afetivo faz duas coisas geniais. Primeiro, ele quantifica o qualitativo. Quando 10 pessoas diferentes marcam o mesmo local como um ponto de insegurança, essa sensação subjetiva torna-se um dado objetivo e georreferenciado. O sentimento de medo passa a ser um padrão identificável no mapa. E segundo, e talvez mais importante, ele constrói uma narrativa coletiva. As pessoas começam a partilhar histórias. Lembra-te quando a gente jogava bola aqui? E percebem que as suas frustrações e alegrias não são só individuais. Cria-se um diagnóstico partilhado, uma identidade comum em torno do espaço. O mapa deixa de ser um pedaço de papel para se tornar a autobiografia do bairro. E o que acontece quando há conflitos? E se no mesmo local onde uns têm uma memória feliz de um bar antigo, outros têm uma memória de insegurança por causa do barulho até tarde? Como é que o método lida com isso? Excelente questão, até porque os bairros não são homogêneos. O mapa afetivo não esconde o conflito, ele expõe conflitos. Isso é bom, pois se torna a base para a negociação. O papel do agente popular é justamente usar esses pontos de tensão no mapa para promover o diálogo. Por exemplo, em determinado tempo, nas reuniões promovidas, teremos 2 ou mais percepções diferentes sobre o mesmo espaço. Caberá então ao moderador ponderar. Como podemos encontrar uma solução que respeite a memória de uns e garantir a tranquilidade de outros? O conflito deixa de ser um obstáculo e passa a ser mais um dado fundamental para o planejamento. Essas condições fazem todo o sentido. Teremos as queixas da escuta ativa e a autobiografia do bairro do mapeamento afetivo. Precisamos, a partir de uma visão sistêmica, harmonizar tudo em um plano, portanto, ponderar. Como é que se organiza tudo isso para virar um plano robusto? Lógico que vamos falar de metodologia mais à frente, porém, desde já, sugerimos usar a estrutura técnica emprestada da ONU Habitat, que define 5 objetivos para um bairro saudável. Quais? Ele precisa ser compacto, conectado, inclusivo, vibrante e resiliente, que funcione como uma espécie de tradutor universal. Essa é uma forma de enquadrar as demandas locais numa linguagem que é reconhecida globalmente como boa prática de urbanismo. Fica a questão: ao usar essa estrutura global, não se corre o risco de uma certa pasteurização de todas as comunidades acabarem a usar a mesma linguagem e perderem a especificidade? Lembre-se da analogia do calo no pé. A originalidade vem do autoconhecimento e das adequações locais para resolver problemas que sempre serão específicos. Para o objetivo de ser compacto e conectado, que na prática significa ter quase tudo a 15 minutos a pé ou de bicicleta, a queixa original dos moradores era: é difícil chegar à padaria ou é perigoso levar as crianças à escola a pé. Isso foi traduzido para a proposta técnica de criar ciclovias e garantir calçadas acessíveis. A necessidade original não se perdeu, ela ganhou força técnica. Entendi. E para o objetivo de ser inclusivo e vibrante? A queixa era sobre o abandono, sobre praças escuras e equipamentos desportivos vandalizados. A praça era um ponto central de indignação. O pedido da comunidade era: queremos a nossa praça de volta, um lugar para os nossos filhos brincarem e para os idosos se sentarem. Isso foi traduzido no plano como a necessidade de reativar espaços públicos com melhor iluminação e mobiliário urbano resistente, promovendo a cultura e o comércio local. O desejo por vida transformou-se numa diretriz de design urbano. E por fim, o objetivo resiliente, que se foca nas mudanças climáticas. No caso deles, a preocupação era muito concreta: o córrego Machado e o medo constante de alagamentos. Palma já tinha tido decretos de emergência por eventos climáticos no início de 2026. Então o medo não era abstrato. Esse medo coletivo foi traduzido na proposta de implementar soluções baseadas na natureza para a gestão das águas pluviais e a proteção das margens do córrego. É que a estrutura dos 5 objetivos não apaga a voz local. Pelo contrário, ela amplifica essa voz, tornando-a defensável e compreensível para os técnicos da prefeitura. E quem é a figura que faz essa tradução, que garante que a voz não se perca no processo? O agente popular. Uma
uma ponte entre o saber técnico e o saber do dia a dia. E é uma função de uma responsabilidade imensa. Exige uma sensibilidade brutal. Essa pessoa não é um líder que impõe a sua visão, é um facilitador, um ouvinte, um tradutor. Precisa de entender a linguagem da avó, que reclama da calçada, e a linguagem do engenheiro, que fala de declividade. É quase um trabalho de tradutor cultural. Tudo para garantir que o plano final seja fiel às conversas originais, mas que também seja um instrumento de pressão política eficaz. E essa pressão leva-nos ao ponto final, a implementação. Porque ter um plano bonito na gaveta não resolve o problema do calo no pé, né? Aponta para uma etapa estratégica, compreender o orçamento municipal, especificamente o PPA, o Plano Plurianual. Que é basicamente o documento onde a prefeitura diz onde pretende gastar o dinheiro nos próximos 4 anos. Certo, mas sejamos realistas. Todos sabemos que orçamentos são complicados, quase inatingíveis, que promessas políticas muitas vezes não são cumpridas. Como é que alinhar o plano de bairro ao PPA se traduz em algo concreto? Lógico que não é só um exercício de otimismo. Obviamente, técnicas aplicadas, muito esforço de mobilização e incidência política. PPA não pode ser cheque em branco. Sabemos que alinhar o plano ao PPA não garanta magicamente o financiamento das demandas do bairro. O que este alinhamento faz é criar um argumento político e técnico quase irrefutável. Pense na mudança da conversa, em vez da comunidade chegar à prefeitura com um pedido genérico, bem assim do tipo: precisamos de mais áreas de lazer. O pedido tem de chegar por intermédio do plano de bairro. A comunidade tem de chegar com o plano na mão e argumentar a sua relação com o orçamento, o PPA. Por exemplo, se houver direcionamento de investimento em qualificação de espaços públicos, uma das rúbricas do PPA, a falta da aplicação do recurso, tem de ser cobrada. Meu pedido aqui está em outra escala, tem respaldo técnico. Isto quer dizer que a comunidade fez o trabalho de casa. Tem agora um plano detalhado, legitimado pela comunidade, que mostra exatamente como e onde esse dinheiro deve ser gasto no seu bairro. Lembrando sempre que isto também ajuda significativamente a prefeitura a aplicar os recursos com maior eficácia. Isso muda completamente a dinâmica. A comunidade deixa de ser alguém que pede e passa a ser alguém que apresenta uma solução pronta e fiscaliza a promessa. Exatamente. Transforma a cobrança em algo cirúrgico. Já não se pede para que façam algo, exige-se que cumpram o que prometeram e ainda se mostra como fazê-lo de forma eficiente com as necessidades reais. É um mecanismo de responsabilização potencioso. É uma mudança de postura incrível. Uma frase que amarra tudo isso. A cidade começa no bairro. O plano começa com você. A mensagem é clara. O planejamento urbano deixa de ser uma coisa distante deles e passa a ser uma ferramenta nossa, um ato de cidadania. E o material deixa uma provocação final muito interessante no ar. Anuncia que a aula seguinte abordaria o que a prefeitura deve e o que nós podemos fazer. E isso abre uma reflexão para quem nos ouve. Se partirmos do princípio que este método funciona, que uma comunidade organizada consegue diagnosticar os seus problemas, propor soluções, alinhar com o orçamento e pressionar pela implementação, que outras funções que a gente tradicionalmente vê como exclusivas do governo poderiam ser repensadas? Se a comunidade pode planejar a sua praça, será que também não pode geri-la? Se pode planejar a segurança no caminho da escola, que outras pequenas ações de zeladoria poderia assumir? A questão que fica é, até que ponto a organização comunitária pode evoluir de um agente de pressão para um agente de execução, reconstruindo a cidade a partir do seu próprio coração, que é o bairro. Você acompanhou mais um episódio da série especial do podcast do curso Agente Popular em Planos de Bairro. Espero que tenha gostado. Fique com a gente!